Nome do Senhor, glórias a Jesus. Quero abençoar as crianças para que elas possam ir agora para a sala de aula. Que Deus abençoe a ministração das crianças. Abra sua Bíblia, aproveite que você está de pé. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos 9 e 10. Quero mandar um abraço especial aí para quem está conosco na live. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, grande e poderosamente. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Se você não trouxe a Bíblia, vai ter que ler na tela. E quem não achou, a gente vai esperar achar também, não tem problema. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10 será a nossa leitura. Muito obrigado, meu irmão. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia diz: e Deus atendeu ao seu. A Bíblia diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Coloque sua Bíblia sobre a cadeira, a mão no seu coração, e vamos orar. Pai da glória, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela tua presença real, tão abençoadora aqui nesta noite. Estamos aqui diante da tua palavra lida e clamamos ao teu Espírito Santo que fale a cada coração que aqui está e aqueles que estão na internet. Que o Senhor fique à vontade aqui no nosso meio e que o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos seja como aquela terra boa que a semente é lançada e vai gerar fruto de 30, 60 e até 100 por um, para a glória e louvor do nome de Jesus. Oramos, quem crê diz amém. Você pode assentar-se, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para essa pessoa que está do seu lado: se não fosse por você, eu seria a pessoa mais linda aqui hoje. E diga para ele ainda: olha, eu vou ouvir agora a voz de Deus, hein? Então não quero ouvir a sua. Aleluia. Na semana passada, eu comecei uma série de mensagens aqui sobre Jabes. É um personagem mencionado em 1 Crônicas, como nós acabamos de ler, mas numa genealogia. Aquela parte da Bíblia que a gente nem sempre tem paciência de ler. É aquela parte da Bíblia que fala de quem gerou quem, o pai, a mãe, o avô, as gerações. E às vezes o máximo que você sabe de uma pessoa é apenas o nome. Só que Jabes, ao contrário dos demais, teve 2 versículos para contar a sua história. A Bíblia diz que ele foi muito relevante na sua família. Ele foi o homem mais notável, mais respeitado da sua família. Isso não podia deixar de ser registrado. Na verdade, a mudança na vida de Jabes deu-se por causa do relacionamento dele com Deus. Mudanças, grandes mudanças na história só podem ser feitas com um relacionamento profundo com Deus. Ele desenvolveu um relacionamento com Deus. Ele estava fadado a carregar a história de dor da sua mãe. Sua mãe, quando estava ganhando ele, tendo ele como filho, sentiu muitas dores e então resolveu botar o nome do garoto de dor. Então ele está fadado a vida inteira a levar a história de dor da sua mãe. E ele diz: eu não quero carregar a história de dor de ninguém.
eu quero a minha história, eu quero as minhas bênçãos. E ele vai orar, e ele vai pedir ao Senhor. E como mencionei aqui na semana passada, ele pediu 4 coisas. Primeiro, ele pede a bênção de Deus. Segundo, ele pede a multiplicação de recursos, que é o que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Além disso, a presença de Deus e a proteção de Deus em relação aos inimigos. Quero destacar com você a respeito dessa multiplicação de recursos. Quando ele está orando a Deus, ele pede que aumente as suas terras. No texto original, rabá significa multiplicar. Ele diz: Deus, eu tenho isso aqui e eu gostaria que o Senhor multiplicasse. Ele não estava pedindo o dobro, ele estava pedindo a multiplicação do que ele tinha. Ele não estava pedindo: eu quero essa terra e mais essa. Não, ele quer multiplicação de recursos. Ele quer recurso em abundância. Ele quer mais do que ele tem, muito mais ainda do que ele tem. Gente, quando nós temos mais recursos, quando há multiplicação de recursos, a gente chega onde a gente não conseguia chegar. A novos lugares, sonhos são alcançados. E ele queria prestígio também. Por quê? Porque já está destinado a ser reconhecido como um homem de dores, mas ele deseja ser ilustre. Ele não quer ser aquela caricatura de alguém sofredor, de alguém que nasceu daquele jeito e está destinado a viver daquele jeito. Eu tenho encontrado uma série de pessoas ao longo desses 20 anos de ministério que se sentem desprivilegiadas por terem nascido em determinados lugares, por fazerem parte de uma família não tão conhecida, ou por não ter galgado sua faculdade nas melhores escolas, ou ter andado pelas melhores academias, e às vezes se retraem, achando que estão destinadas àquilo. Por outro lado, já encontrei tantas outras que, apesar do lugar, da forma com que viveram e foram criados, se tornaram pessoas muito grandes dentro daquilo que faziam. E ele diz: eu não quero mais. Então ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz: olha, Senhor, eu preciso da tua bênção e eu quero que os meus recursos sejam multiplicados. Eu quero ter mais condições financeiras. Eu quero ter mais condições, mais aporte financeiro. Essa é a oração dele. E o texto que você leu comigo diz que Deus atendeu a sua oração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus atende orações. Quem crê nisso, que Deus atende orações? Inclusive a Bíblia diz que aquele que ora, se crer, pode crer, inclusive que já recebeu, porque é assim que Deus faz. Deus abençoa, Deus escuta, Deus ouve as orações dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não está orando, comece a orar. Se você não está pedindo, comece a pedir. Se você não está sonhando, comece a sonhar. Se você não está esperando, comece a esperar, porque de Deus só vem coisa boa, irmãos. A Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Aleluia. Não quero mais continuar desse jeito, Deus. Essa é a história da minha mãe, não é a minha. Essa é a história da minha família, não é a minha. Eu não quero continuar crescendo dentro dessa história. Então entenda comigo. As razões de Jabes estão claras. Não quer mais viver daquele jeito. E olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um ditado popular que diz que aquele que quer, dá um jeito. O que não quer, arruma uma. Aquele que quer, dá um jeito. Aquele que não quer, arruma uma desculpa. Existe um ponto central na vida de pessoas que mudam, que são transformadas, que saem de um nível para o outro nível. É quando elas reconhecem que ali onde elas estão é o limite de onde elas podem chegar. E então elas decidem, a partir desse momento, dar passos conscientes para que haja mudança.
Ah, mas meu casamento não está bom. Até você decidir que vai ficar bom. Aí você vai dar passos para isso. Ah, mas minha vida financeira não está legal. Até você decidir que vai ficar legal. Ah, pastor, muita gente diz, eu não tenho culpa. Preste atenção, você está exatamente aonde você quer estar. Porque se você não quiser, você sai desse lugar e vai para um outro. Melhor e mais vantajoso. Você fica na ofensa se você quiser. Porque o problema nunca é o que fazem com você, mas é o que você termina fazendo com o que fizeram com você. É como você cultiva isso, é como você faz disso um bichinho de estimação. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. 25 anos atrás, alguns vão lembrar. Não sei nem se eu já tinha nascido, mas vou falar. 25 anos atrás, quando se falava que alguém estava em depressão, o povo já espiritualizava para o lado do mal, você lembra? Ah, isso é coisa de demônio. Falava ou não falava? Falta de conhecimento, irmãos. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A ciência evoluiu. Fomos entendendo, e o povo de Deus, inclusive, entendendo como é que funcionam as emoções de uma pessoa. Foram se descobrindo que existe, inclusive, depressão que é orgânica, onde o próprio corpo causa isso. Foi se aprendendo esse novo mundo da mente. E graças a Deus pelos estudos crescentes, pelos remédios, pelos médicos, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente usando isso de muleta. Ah, não, mas é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Se você já sabe qual é o inimigo, por que não está lutando contra ele? Por que não? Começa a lutar contra esse inimigo. Ah, não, eu sou muito ansioso, irmão, eu também sou. Estou lutando contra a ansiedade todo dia. Todo dia. E não vou me entregar à ansiedade. Eu poderia ir no meu médico, fazer uma consulta pelo plano de saúde, chegar lá e dizer assim, olha, eu tenho isso, isso e isso. Eu saio lá com um remédio ou não saio? Claro que não, porque ele não dá remédio. Eu saio com a receita. Peguei você, viu, né? Aí vou lá na farmácia, compro um ansiolítico. E ó, vou dormir. Tranquilo. Poderia fazer isso. Nada de errado para quem faz. Mas eu não quero. Ponto. Eu não vou me render à ansiedade. Eu vou entregar o meu caminho e o meu futuro nas mãos do único que pode garantir o dia de amanhã. É o Senhor da glória. Você está entendendo? Eu não posso pegar minha ansiedade, colocá-la aqui debaixo do braço e dizer, olha, irmãos, me tolerem porque eu sou ansioso, ou cultivar a minha ansiedade. Não, eu vou lutar contra ela, porque ela me faz mal. E mal para quem está perto de mim também. Porque, gente, não é fácil estar do lado de um ansioso. Se você acha que é, pergunta para a pastora Lu. Eu dobrado que ela corta comigo durante esses anos. Calma, amor. Não é fácil, mas não vou me render. Está entendendo o que Jabes fez? Não vou me render, eu estou destinado. Pode ser psicológico, pode ser geracional, pode ser lá o que for. Não vou me render. Não quero. E eu não tenho dúvida que Deus deu para Jabes sabedoria para ele trabalhar, para ele fazer bons negócios, para que ele pudesse prosperar. Irmão, deixa eu te falar, Deus pode fazer cair do céu, tá? Deus pode ou não pode? Mas na maioria das vezes não é assim não, tá bom? Diga para a pessoa que está do seu lado, na maioria das vezes, Deus prospera seu servo, que está trabalhando muito. Pegou?
A maioria das vezes. Deus dá inteligência, Deus dá capacidade, Deus mostra caminhos. Normalmente é assim. Então, provavelmente, Deus deu muita sabedoria para ele, para que ele fizesse bons negócios, para que ele pudesse comprar terras, e aí obter lucro a partir do seu trabalho. E aí a vida dele foi prosperando. Deixa eu te falar, não tenho dúvida nenhuma que todos que estamos aqui gostaríamos de ter mais recursos do que temos. Ah, pastor, eu já tenho recurso infinito, não estou querendo mais nada. O que você ainda está fazendo aqui, né? Todos nós gostaríamos de ter um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais, alguém diria, pastor, ajudaria bastante. Pouquinho, pastor, um pouquinho mais. Ia ajudar bastante. Então, irmão, vamos dar uma espiada agora, rapidamente, em alguns princípios da palavra que falam sobre multiplicação de recursos. Acredite, Deus tem interesse em multiplicar recursos na sua vida. Deus tem interesse em fazer você prosperar. Deus tem interesse em desenrolar a sua vida financeira. Porque o tema da palavra de hoje é essa. Multiplicação de recursos. Na semana que vem a presença de Deus. Nós vamos fazer as 4 mensagens da série. Deus tem interesse em prosperar você financeiramente. Imagina comigo, irmão. Alguém vai dizer assim, pastor, dinheiro não traz felicidade. Tem verdade nessa frase, mas também tem mentira. Como assim? Você precisa pagar uma conta, não tem dinheiro, você fica feliz? Mas e se tiver o dinheiro para pagar a conta, como é que você fica? Todo faceiro. Então o dinheiro também traz felicidade. Agora, não como um valor para a vida, entendeu? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lembre-se, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Quem serve ao dinheiro sofre a beça. Então vamos dar uma olhada nos princípios, alguns rapidamente, que eu gostaria que você soubesse. O primeiro deles, tudo pertence a Deus. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então vamos combinar um negócio aqui. Eu, você, tudo que nós temos pertence a Deus. Amém ou não? Presta atenção, vamos ler de novo para ver se você entendeu direitinho isso aqui. Volta lá para mim. Do Senhor, de quem, irmãos? Não é o seu nome que está aqui, não? É o nome de quem? Do Senhor é a... E tudo que nela existe. Então é do Senhor. O mundo e os que nele vivem. Então preste atenção. O que eu tenho, o que você tem, o que nós teremos, pertence ao Senhor. Então bora combinar? Não é nada meu, não é nada teu. Então nós somos administradores do que é de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é administrador das coisas de Deus. Administrador. Isso é um princípio poderosíssimo, que faz você refletir de como você está lidando com as suas finanças. É de Deus. Então eu preciso ter cuidado do jeito que eu gasto. Sabe, irmãos, algumas das coisas que eu vou falar aqui para os irmãos fazem parte de um seminário que eu preparei para essa igreja anos atrás, chamado Money. Não vai dar tempo de eu falar isso aqui, porque são horas de ensino. E eu estou só citando algumas coisas para poder embasar essa questão da multiplicação de recursos. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, você tem que saber que tudo é do Senhor. Não esquece disso. O que você tem na carteira agora é do Senhor. Amém? O que você tem no banco é do... Gastei mais do que devia, estou devendo. Está devendo em nome do Senhor, hein? É melhor pagar.
É tudo dele. Eu preciso aprender a administrar algo que não é meu. Deixa eu te falar, irmão. Vamos falar de quem é educado, é claro. Porque quem é mal educado não vai entrar na minha história aqui agora. Se eu cuido bem das minhas coisas, ou mal das minhas coisas, é uma coisa. Mas quando eu tenho na minha mão algo que é do outro, tem que ser melhor até do que o jeito que eu faço das minhas coisas. Então, quando eu estou cuidando de algo que não é meu, eu tenho que ter mais zelo ainda. Mais capacidade ainda. E se eu não tiver, buscar. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça, e Deus lhe dará sabedoria. Ah, pastor, eu não estou sabendo administrar o dinheiro. Ore e peça sabedoria para administrar da maneira que Deus quer. A segunda coisa, a primeira, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a, mais uma vez, tudo pertence a. A segunda coisa que eu quero mencionar, a generosidade traz alegria. Vê se Atos 20, 35 vai falar alguma coisa a respeito disso. Vai adiante para mim. Em tudo que fiz, mostrei... volta um pouquinho. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Então, quando eu sou generoso, quando eu dou, quando eu entrego, eu tenho felicidade. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí, irmão? Está entendendo? Quando eu dou, quando eu entrego, isso traz sentimento de felicidade, porque Jesus disse que há mais felicidade em dar do que receber. E quem melhor do que Jesus para ensinar isso? Entregou a sua própria vida por amor. Própria vida por amor. Isso é princípio para multiplicação de recursos. Generosidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, você quer ter multiplicação de recursos? Seja generoso. Seja generoso. Vou te contar uma história. Era uma estrada e uma mulher estava no seu carro chique. E de repente ela percebeu um barulho e teve que parar o carro porque o pneu estava furado. Ela se viu desesperada porque era um carro grande, pegou o celular para fazer a chamada para o seguro, trocar o pneu, mas infelizmente estava sem sinal. Sabendo que não teria a força necessária para desmontar aquele pneu tão grande, ficou pensando, o que eu posso fazer? E por um momento olhou para o céu pedindo ajuda, quando de repente vem um homem, um camponês, um homem da roça, vindo do seu árduo trabalho durante aquele dia. E ela não demora a olhar para ele, ele olha para ela e ele se adianta e diz: a senhora precisa de ajuda? E ela diz: eu preciso, moço, meu pneu furou e eu não consigo trocar. E aquele homem então prontamente largou as suas ferramentas, pegou ali o macaco, a chave de rodas e trocou o pneu daquela mulher, que foi assim extremamente grata a ele, botou a mão no bolso, puxou uma quantia generosa de dinheiro e foi entregar para ele. Na hora que foi entregar para ele, ele disse: não, minha senhora, muito obrigado, não precisa. Eu fiz com o coração amoroso. Ele disse: não, mas eu quero te ajudar. E ele insistiu e disse: não, 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 não e não. E ela então parou de insistir, colocou o dinheiro no bolso e foi embora. Mas na frente, então, ela, depois desse estresse, para numa lanchonete e uma moça vem atender ela, muito simpática, grávida está. E ali ela serve. Quando ela sai, ela diz: eu vou fazer a bondade a alguém. O que ela fez? Pegou aquele dinheiro que ela ia dar para aquele rapaz
e colocou debaixo do prato, quando aquela garçonete iria pegar, costume de quem deixa alguma gorjeta ali, além de pagar a conta. Quando a moça viu, ficou apavorada, mas ela disse: é para você mesmo. Então ela viu aquele bolo de dinheiro, um dinheiro que iria ajudar muito a vida dela. Ela coloca e depois ela está ansiosa para chegar em casa, contar para a sua família a bênção. E quando ela lá chega, ela quer contar para o marido diz: eu também quero te contar algo. E ela diz: eu também quero. E o marido diz: então fala, meu bem, o que aconteceu? Ela diz: você não acredita, eu ganhei uma gorjeta hoje que vai ajudar a nossa família para sempre. E ficou muito feliz, e eles celebraram alegremente. E ela disse: meu bem, e você, o que você pode contar? Ele diz: não é que eu ajudei uma mulher a trocar o pneu dela hoje? A generosidade traz felicidade. Terceiro, trabalho é uma bênção, irmãos. Provérbios 12, 11, vai falar alguma coisa sobre trabalho. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento ou de comida, mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Então trabalho é uma bênção, dignifica o homem. Além disso, o dízimo. Malaquias no capítulo 3, verso 10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que o dízimo abre uma porta fechada, aliás, muitas delas, inclusive para derramar bênçãos abundantes, das quais você nem vai ter aonde guardar. Tudo bem que os tempos mudaram, mas, pastor Vitor, quando eu comecei a pregar, eu só tinha um sapato, pastor Vitor. Pastor Jorge calça 46, irmãos. De uns anos para cá foi mais fácil achar esse tamanho, mas antes não era. Então, se eu conseguir um 43, às vezes 44, lá na Mesbla, na Riachuelo, na Pernambucanas, eu usava os dedos assim, ó, dobrados. Sapato furado, irmãos. Sapato furado. Chegava na igreja, me ajoelhava na última cadeira, irmãos, para que, virado lá para fora, ninguém visse o furo. E no dia de chuva, colocava uma sacola de plástico, irmão, para não molhar a meia. O problema era quando a pedra resolvia pegar bem no buraquinho. Quando eu entro no meu closet hoje e posso escolher o sapato que eu quero vestir, parece que eu dou o sapato e nasce mais sapato. Mas dizem que o pastor gosta muito de sapato, pelo contrário. Se a pastora Lu não mandar eu diversificar, eu uso um só até acabar. Vício daquela época. Mas eu lembro de quando eu fui fiel no pouco. Estou falando de sapato, irmãos, mas quantas outras coisas Deus tem feito na nossa vida. O dízimo abre porta para derramar coisas sobre a sua vida, sem medida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a oferta, 2 Coríntios 9, 7, fala uma coisa importante sobre a oferta. Diz que cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Então, quando você vai entregar alguma coisa para o Senhor, não pensa que vai fazer falta, não pensa que, isso, aquilo. Não, meu irmão, você entrega com alegria, na presença do Senhor, porque Deus ama quem entrega com alegria. Princípio para multiplicação de recursos. Eu estou terminando. Mas quero citar pelo menos mais 2 textos. Provérbio 3, 9.
Desonre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Em Lucas capítulo 6, verso 38, Dr. Lucas, médico, fala algo que Jesus disse: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Olha que coisa tremenda. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Deem e será dado. Sem dúvida nenhuma, a história de Jabes inspira a mim e a você buscar e colocar em prática princípios sobre finanças. Eu quero dar uma palavra de orientação a essa igreja. Às vezes, como seres humanos, a gente abre mão fácil de coisas que a gente começou a fazer. E depois a gente desiste ou se torna inconstante. Infelizmente. Seja perseverante no seu voto, no seu compromisso que você coloca diante do Senhor. Sabe, na sequência, eu quero falar com vocês que multiplicação de recursos é uma bênção. Mas Jabes vai dizer para o Senhor: sem a tua presença, não. E eu preciso falar para você algo que você não pode deixar de ouvir. Abra bem o seu coração. O tempo acabou, pastor Vitor. Poxa, vai ficar para quarta-feira que vem o restante dessa palavra. Não perca, porque tem muito mais de Jabes para você. Um beijo para quem está na internet. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.